Rubens. Prazer, bom dia. Então, pra quem tava aqui na minha despedida, e assim, né, despedida do caralho. eu tinha falado com vocês que eu gostaria de fazer uma apresentação sobre amor. Não deu, né, lá em dezembro eu não consegui fazer, não foi o momento, senão não me apeteceu naquele momento. Agora, pensando mais sobre isso, aí o Hugo me fez o convite para vir fazer uma apresentação para vocês. Eu acho que talvez caiba melhor essa apresentação, falar sobre amor. Também porque vocês estão participando de um projeto, né, vocês vão desenvolver, por causa do filme, né, a Sociedade dos Poetas Mortos, né? Então eu acho que talvez aqui a gente consiga, bom, eu espero, que a gente consiga através disso aqui desenvolver alguma coisa, espero que inspire vocês em algum lugar. Então vamos começar a apresentação. Eu separei aqui uma fala do filme, que eu acho que é legal a gente começar com ela. Vou lhes contar um segredo. Não lemos e escrevemos poesia porque é algo bonito. Lemos e escrevemos poesia porque pertencemos à raça humana. E a raça humana está cheia de paixão. A medicina, o direito, o comércio, a engenharia são carreiras nobres e necessárias para dignificar a vida humana. Mas a poesia, a beleza, o amor são as coisas que nos mantêm vivos. Essa é uma frase que é dita no filme. E uma das primeiras coisas que eu penso quando se fala a medicina, a engenharia, a advocacia, o direito, são coisas que são primordiais. Talvez o que a gente precisa pensar nisso é quais tipos de formação são necessárias nesse quesito. O que eu estou dizendo quando ele traz essa fala no filme, ele está usando isso como uma forma de pensar no mundo. Acontece que existem formações na sociedade antes da gente estar preparado para esse mundo. E aí o que acontece quando a gente tem uma educação que forma as pessoas de uma maneira não humana? O que acontece quando a gente forma um engenheiro não humano? Ele constrói um campo de concentração. O que acontece quando a gente forma um advogado não humano? Ele advoga ao lado do fascismo, ele advoga ao lado do extermínio. O que acontece quando a gente forma um médico não humano? Os experimentos nazistas acontecem. Então, o intuito aqui é que a gente possa pensar, não existe jeito de estar na sociedade sem formação. Só que a gente tem que ter muita atenção a que tipo de formação a gente está pensando e quais são os projetos por detrás de cada formação. Então, eu quis começar com essa fala para que a gente possa pensar que quando se fala em formação, em profissões, existem coisas por debaixo que pensam essas profissões. E aí, quando ele diz sobre a poesia, sobre a filosofia, a gente está pensando no lado das humanidades. Porque é isso. O ensino de exatas não pode estar restrito apenas a exatas. As pessoas precisam ter a humanidade no meio. Não dá para ensinar matemática separado de história. Não dá para ensinar física separado de história. Porque senão serão produzidos corpos mortos em vida. São incapazes de perceber sua posição na sociedade e aí só aceita o sistema. Não percebe as contradições dele. Não se coloca de uma maneira ativa no mundo. Então, eu preparei uma apresentação dedicada a amor. E aí eu coloquei, amor porque ele pode ser muitas coisas. Quando a gente pensa em amor, ele pode ser muitas coisas. Então eu queria a participação de vocês. Quem pode me dizer o que é amor? E assim, não existe resposta certa ou errada. Só existe leitura de mundo. Eu vou chamar o nome. O que é amor? Sensação de pertencimento. Estou pensando muito nisso esses últimos dias. Pertencimento é amor. Pertencimento. Eu vou chamar o nome. O que é amor, Isa? Entrega. Entrega? O que é amor, Isa? Estou toda aqui, assim, ó, perdida. A Eu vou vida. responder agora, se organizar aqui minha mente. O que é amor, Ana? Uma palavra que na sua cabeça quando você pensa em amor. Conforto. Eu acho que amor é algo que você gosta, entendeu? Pode ser pessoa, pode ser alguma coisa que você faz. O que é amor?
Capacidade de fazer o outro feliz. O que é amor, Tailândia? Ser feliz. Tá? Ser feliz. Ser feliz. Felicidade. O que é amor, Thaís? Não, eu não respondo nada. Não. Que é amor, gente. O que é amor? O que é amor, Daniel? Para mim, amor são momentos de luta, mas também são momentos de glória quando possível. Ótimo. Não existe resposta errada. Eles estão em tudo de tudo. E cada fala aqui diz sobre o lugar de onde você veio, diz sobre a sua vida, diz sobre os seus valores. Então vamos lá. Historicamente, tá bom, saudade de fazer isso. Historicamente, Aproveita. Eu vi. historicamente, os saberes indígenas, as mitologias gregas, nórdicas, romanas, egípcias, as religiões cristãs, hinduístas, islamistas, se dedicaram a pensar que diabo é isso de amor. Né? Na filosofia grega, por exemplo, Platão ele tem uma importante contribuição extensa, um diálogo marcante. O Platão, para quem não sabe, é um filósofo primordial, acho que todo mundo já ouviu falar. Ele é um filósofo primordial da Grécia. Quando você vai estudar filosofia, você precisa conhecer o Platão, o pensamento do Platão. E ele faz uma extensa contribuição falando sobre amor. Né? Daí também essa ideia do amor platônico. Né? Quando a gente fala amor platônico, vem daí, vem do Platão. E essa ideia do amor, ela está sintetizada por uma coisa para além da experiência física. Uma coisa que respira algo maior. Talvez espírito ou talvez algo além disso. E aí na Grécia Antiga, existiam 8 palavras. 8 palavras, na verdade eram mais. Mas eram 8 palavras principais para falar sobre amor. Aqui no Ocidente, por exemplo, a gente só tem uma. Né? Quando a gente vai falar sobre amor, a gente só tem uma palavra, amor. Existem outras características. Na Grécia Antiga existiam 8 palavras para falar sobre tipos de amor. Olha para você. Então vamos lá. Existiam 8 ideias de amor na Grécia Antiga. O amor eros, que é um amor romântico, um amor apaixonado. Ele está relacionado ali com aquela coisa que pulsa a vida, aquela coisa que é para a vida toda, ou talvez, e quando eu falo vida toda, não é tipo num sentido de quantidade, mas para a vida toda que vai te marcar, que você vai carregar isso para a vida toda. Isso é uma ideia de amor chamado eros. Na Grécia Antiga eles tinham essa ideia, eles usavam essas palavras para falar sobre amor. Tinha o amor árabe, que é um amor altruísta, um amor incondicional. A igreja se apropriou muito dessa ideia do ágape, tem muitas nomeações, muitas escrituras que falam sobre o ágape, que é esse amor da empatia, né, do outro, o contato com o outro, o afeto com o outro, o amor para com o outro. Tinha o amor filia, que é o amor da amizade, o amor entre os amigos, o afeto entre os amigos. Tinha o amor discórdia, que é o amor familiar, e esse amor está voltado especialmente aos pais, aos filhos. Tinha o amor pragma, daí também a ideia de pragmático, vem do pragma, que é esse amor prático, esse amor duradouro, um compromisso, uma colaboração. É a fraternidade. A gente pode encontrar muito esse amor no trabalho, naqueles que amam, naqueles trabalhadores que trabalham ao lado dos trabalhadores, e não contra eles. É o afeto entre trabalho e entre amor para construir alguma coisa. Tinha o amor ludus, que é o amor lúdico, esse amor brincalhão, muitas vezes associado a esse chove e molha, essas brincadeirinhas assim bobas e gostosas que a gente faz. Amor ludus, essa coisa lúdica. E o amor mania, que era o amor obsessivo, possessivo, que hoje a gente poderia falar que é o amor abusivo. E atenção, a partir de qual momento a gente começou a usar amor e abuso junto? Como que a gente concebe a ideia de amor e abuso em um mesmo lugar? O que isso nos conta na sociedade que a gente vive? E por fim, o amor filautia, que é esse amor próprio, né, que pode ser saudável, que é importante que a gente tenha, para a gente ter um respeito por si, mas que talvez, se for elevado muito, pode ser um amor destrutivo, não só para você, mas para os outros. Então a gente pensaria ali no espectro narcisista. Isso é dentro da cultura grega. E aí nas culturas indígenas, culturas, no plural, porque não tem uma, são várias, não existe a cultura indígena, existem culturas. No Brasil, por exemplo, tem mais de 250 povos indígenas,
tirando os que foram exterminados, a gente nunca vai saber como era, como viviam, o que acreditavam. Mas, majoritariamente, os povos indígenas, eles tinham essa ideia do amor intrinsecamente relacionado à terra. O amor e a terra são coisas que se encontram. A mesma terra que forma o ser humano, que é capaz de dar amor, recebe esse ser humano na morte e resguarda o amor por todo o planeta. Mas que foi invadido, destruído pela cobiça e pelo ódio do colonizador. Mas até hoje tem resistência. Não acabou por completo. Até hoje existe essa preservação desse amor que resguarda essa conexão. Essa ideia de que o amor está para além da matéria humana, está para além da conexão humana, está na floresta, está nos rios, está no céu, está nas estrelas, está na luz, está no vento, está nos animais, está em todo lugar. E isso é muito cultuado entre os povos indígenas, principalmente aqueles que estão mais afastados das ideias coloniais. A gente aqui dessa sala nunca vai saber o que é isso, porque as nossas perspectivas são colonizadas. E o nosso pensar só vem depois da colonização. E aí no Oriente Médio tem uma deusa egípcia que ela chama Hathor. Essa deusa, ela é relacionada ao amor. É uma deusa egípcia, importante na cultura egípcia. E ela é relacionada ao amor por quê? Porque ela é mãe. O que mais? Porque ela cuida. Como uma mãe. Quem que cuida dela? Ninguém cuida dela. Porque ela não precisa de cuidar. E aí a gente pensa nas mães de hoje. O amor de mãe. As mães que amam, mas não podem ser amadas. Não podem ser cuidadas. Porque é fruto de uma sociedade que não concebe a mulher como alguém que pode ser amado, apenas para dar amor. E uma das formas como essa deusa egípcia, a Hathor, ela é representada em um animal, a vaca, que representa a reprodução. Então, peraí, a gente está falando de uma deusa ou de uma chocadeira? É um ser humano, ou é uma deusa, mas ainda dentro de uma perspectiva humana. Aí acontece que essa ideia egípcia está contando os valores de uma sociedade. Eles produziram essa cultura. Por quê? Porque esses são os valores de uma sociedade. A mulher, na maior parte da sociedade, sempre esteve encerrada ao papel de cuidado. Sempre para dar, nunca para receber. A única coisa que ela recebe é um filho. E se for homem, ela vai criar para desbravar o mundo. Se for mulher, ela vai criar para cuidar do homem que desbrava o mundo. É uma cultura. Então, todos esses exemplos que eu dei remontam essa ideia de que o amor é algo cultural. Tudo, eu já fiz uma apresentação para quem estava aqui. Tudo é cultura. Cultura vem de cultivo. Qualquer coisa que você responda é cultural. Então o amor é algo cultural, não dá para a gente definir. Por isso, amor é, porque ele pode ser muitas coisas. Então, por exemplo, o homem bomba, que mata, que se mata e mata os outros em nome do amor, é amor? Depende de quem fala, de quem interpreta. É cultural. O amor de uma pessoa que coloca o país, o seu próprio país, em uma ditadura militar, em nome do amor à pátria. É amor? Depende de quem fala, de quem interpreta. E socialmente, culturalmente, a gente tem uma dominância de ideia, de amor. Cada povo, em cada tempo, vai construindo, vai inventando uma ideiazinha do que é amor. Como que eles entendem o amor. Só que aí vão havendo relações de poder. Um grupo poderoso que entende o amor de uma maneira, a partir dessa ideia, será dominada na sociedade.
as ideias dominantes são as ideias das classes que estão dominando. E uma das ideias de amor dominante que a gente tem é o amor romântico, que vem do romantismo, que é um gênero literário que surgiu na Europa, na Alemanha, mas em parte da Europa, no século XVIII. E esse amor romântico, ele tem muitos problemas, porque, primeiro, ele é profundamente idealizado. Ele concebe o amor como uma coisa distante. Ele pega a perspectiva, a experiência e coloca entre pequenas pessoas. Não é o amor em comunhão, é o amor entre indivíduos. Então a gente acompanha algumas pessoas, a gente acompanha os amantes dentro de uma perspectiva do amor deles. Só que é um amor muito romantizado. Quando a gente fala, no romantismo isso não é problemático, é porque essa é a ideia. A gente tende a romantizar muita merda. Isso vem da ideia do romantismo, que pensa muito numa coisa sentimentalista, muito numa coisa profundamente sensível. Só que acontece que o mundo também é uma desgraça. As coisas também são muito horríveis. E não dá pra gente olhar para tudo e falar, nossa, tem uma coisa bonita ali. Mas tem tanto de coisa horrível que tem. Se a gente não olha para esse tanto de coisa horrível, só fica mais horrível. Então, vamos tentar fazer aqui uma sopa cultural para que a gente possa olhar para isso. Eu quero que vocês me digam agora uma obra, pode ser um filme, um jogo, um livro, qualquer coisa, que retrata o amor. Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Tá. Enzo, pensa em uma obra que retrata o amor. Ah, tem músicas. Músicas? Que música você tem? Pode ser? Pode ser uma Chico. Não, Daniel. A Cultura das Estrelas. Ai, Cultura das beleza. Estrelas. Legal. Ana, uma obra que retrata o amor. Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. Eu esqueci o nome, perdão. Lucas, uma obra que retrata o amor. Uma música. Wish You Were Here, Floyd. De quem? Pink Floyd. Pink Floyd. Eles têm bastante concepção de amor. É importante isso que a gente vai falar. Mateus, uma obra que retrata o amor. Qualquer coisa. As vantagens de ser invisível. Nossa. Sabe sim. Qualquer obra que você gostou que retrata o amor. Titanic. Quem foi Titanic? Acho que você, né? Uma obra que retrata o amor. Você. Klaus. Hã? Klaus. Klaus é a animação, né? Você, Mariana. Entendi. De Volta às Raízes? É um filme? É uma série? Andrei. Essa é de milagre. Tá. Excelentes obras. Agora vamos pensar em uma obra que retrate o amor no dia a dia. Porque todas as obras que vocês falaram retratam o amor em um tempo específico. Tem um começo e tem um fim. É uma história contínua. Só que a gente não sabe o que aconteceu muito antes nem o que vai acontecer depois. Quando a gente olha para as histórias da Disney, final feliz. Felizes para sempre. É muito difícil a gente pensar em uma obra que retrata o amor no dia a dia. Porque essa ideia de amor no dia a dia, esse amor monótono, cansativo, porque o amor é cansativo, o amor é monótono, a relação é monótona. A ideia de relação, inclusive, vem daí. Relação é uma palavra composta. Re, de novo, lação vem de laços. Então, relação dá um laço outra vez. A gente sempre tem que estar dando um laço outra vez. Isso não acaba. Só que essas obras do romantismo, essas obras que têm ideia de amor romântico, retratam um amor muito idealizado. Porque é o amor que vende. Porque é o amor que todo mundo deseja. Um amor perfeito. Ou um amor onde a gente tenha um lugar onde a gente consiga pelo menos ter um pouco de controle, um pouco de olhar nesse amor. Só que tem uma coisa em específico de todas as obras que vocês falaram. Além do amor, elas se tratam de algo muito específico. O sofrimento.
todas as obras se tratam do amor e do sofrimento. O que isso nos conta? Que nossa ideia de amor nessa sociedade é amor com sofrimento. Não é perfeito, né? Não é perfeito. É tudo passa. Isso é isso. Então, o meu intuito celular Então, o meu intuito com a apresentação aqui é que a gente possa olhar para a sociedade, olhar para isso que a gente chama de amor e se perguntar: é amor ou é sofrimento? Nós, socialmente, edificamos, construímos, mantemos uma sociedade que tem o amor como sinônimo do sofrimento. A ideia é que para você ser amado, você primeiro precisa muito sofrer, porque senão não é interessante. Se não tiver drama, se não tiver um pouquinho de sofrimento, se um morrer no meio, não é muito interessante. É um amor que está relacionado à morte. Será que a gente tem um valor de amor à vida? Ou a gente está cultuando mais a morte? Uma mãe solo, que cria 1, 2, 3, 4 filhos, sozinha, é amor ou é sofrimento? Nossa, como que ela ama os filhos dela? Olha, ela criou 4 filhos sozinha, ela ama muito os filhos delas. E quanto ela odeia? E quanto ela não admite? Por causa da experiência que ela está vivendo. Porque é sofrido. E aí o sofrimento naquela experiência recai sobre as crianças. E aí ela bate na criança porque ela ama. Ela educa a criança agredindo ela porque é amor. Porque se não vai na dor, vai... Perdão, se não vai no amor, vai na dor. E a mulher, ela sempre foi abandonada. O amor, nesse lugar, ele sempre foi pensado de maneira idealizada. Aí é amor de mãe. Ela é adorada por isso. Ela nunca vai ser cuidada, ela pode ser no máximo adorada. Eles vão olhar e falar: legal, é um amor de mãe. Só que é um amor também da morte. É um amor também do sofrimento. Mas é a biologia da mulher. É a natureza da mulher ser mãe, cuidar. Engraçado que quem fala isso não está participando do trabalho de criação da criança, né? Não está chacoalhando criança, não está tendo que acompanhar a vida daquela criança. Quem fala isso porque está numa posição de conforto. Fala isso porque está reafirmando uma posição de dominação e conforto em um corpo dominado e inconfortável. É amor de mãe, mas é também ódio. E é importante a gente pensar sobre o ódio, porque assim como o amor que nos constitui, o ódio também nos constitui. Talvez o oposto do amor seja o ódio. Um coexiste com o outro. Um configura o outro. A gente não conhece o amor se a gente não conhecer o ódio. E a gente não conhece o ódio se a gente não conhecer o amor. Os dois coexistem. E os dois existem em nós. E está aqui. Está presente aqui. Agora. Assim como o amor também está. Isso importa. Isso nos faz colocar mais para baixo. Uma posição que a gente possa olhar para dentro de nós. E perceber como que muitas das vezes a gente ama odiando. A gente ama destruindo. É amor. Mas não é bem um amor que a gente devia cultuar em uma sociedade. Então, bom, eu acho que talvez esses primeiros movimentos que eu fiz indique o que eu vim fazer aqui. Essa ideia de amor romântico, de amor sensível, com autoajuda, não é bem o que eu vim fazer aqui. Não é o intuito dessa apresentação.
A ideia aqui é que a gente possa olhar para a palavra amor e entender como que ela é uma disputa. Então, para mim, amor é isso, para ela, não. Então, tem disputa, tem conflito, mesmo que seja no mundo das ideias. Só que tudo que está no mundo das ideias desce para a realidade, não conforme está nas ideias, mas vai descer para a realidade. A questão é como que ela vai descer, como que ela vai entrar em contato com a realidade. Como que essa ideia, que pode ser uma ideia de amor, quando entra em contato com a realidade, é uma ideia de morte. Como que essa ideia de cuidado, quando entra em contato com a realidade, é uma ideia que mata, não cuida. O amor é cultural, depende de cada povo, depende de cada ideia. Então, vou tentar fazer aqui um giro, preâmbulo, para que a gente possa se situar nessa posição que a gente está agora, na hora da sociedade que a gente está agora. A palavra amor, ela surge, ela vem do latim, e ela significa amare. Amare está relacionado com maternidade. A palavra amor surge com a relação à maternidade, porque seria o primeiro tipo de amor que um ser humano experimentaria no mundo. Aqui a gente já tem questões, mas vamos seguir. E além disso, também tem a palavra ama, que também está relacionada à maternidade, aquela que cuida. Guarde essa palavra, ama, vou falar sobre ela depois. Então, pensando a cultura, e aí a gente vai para a Grécia para trazer um exemplo cultural, existe uma história que narra, é uma história antiga da Grécia, que narra um mundo onde tem 3 tipos de humanos: os homens, as mulheres e os hermafroditas, que não são nem homem nem mulher. Essa é a cultura da Grécia antiga, que vem da mitologia grega. E esses hermafroditas seriam seres que são metade alguma coisa e metade outra, mas ao mesmo tempo não é. E esses hermafroditas, que hoje a gente poderia olhar e falar, são pessoas intersexo. A gente não fala mais hermafrodita, porque hermafrodita é uma categoria para animalizar o outro. Hermafrodita é uma categoria biológica, que é dada a um animal. Intersexo são pessoas que nascem com ambos os órgãos, às vezes pênis, vagina, ou às vezes útero e pênis, são pessoas intersexo. Na Grécia Antiga se chamava hermafrodita, daí vem essa ideia também. E eles eram descritos como selvagens, como malignos, como cruéis. Por que será? Porque é um corpo bestializado, porque é uma aberração física, porque não é um nem outro. E essa sociedade está contando alguma coisa. Você tem que ser um e você tem que ser outro. Qualquer coisa diferente disso é horrível, é uma aberração. E aí Zeus, que é o deus do Olimpo, pune os hermafroditas, corta ele ao meio. É um corpo hermafrodita, que até então estava sendo visto como metade de um, metade do outro, é cortado ao meio. E aí a metade, até então feminina, é colocada em um lugar, e a outra metade masculina é colocada em outro. Eles nunca mais têm contato entre si. Eles se percebem faltantes. Era uma parte só que foi separada. E aí vem a ideia da alma gêmea. Um fica buscando o outro, um fica procurando o outro na sociedade. Só que nunca vai encontrar. Nunca vai encontrar. Porque a partir do momento que uma parte se separa, ela deixa de ser uma. Ela se torna ela por ela mesma. Se vocês têm uma ideia que alguém vai completar vocês, sinto muito. Vocês estão enganados. Porque não existe completude. A gente experimenta a falta desde o nascimento. Na ideia da psicanálise, não só a psicanálise, dentro de várias correntes da psicologia, o nascimento de um bebê já é sofrimento. Vir para o mundo já é profundamente sofrido. Porque até então você estava na barriga. E aí você tinha suas necessidades atendidas. Quando tinha, porque tem bebês também que experimentam sofrimento na gestação, quando a gestação é conturbada. E aí depois que você nasce, tem um corte, literalmente tem um corte, no cordão umbilical. É um corte mesmo. Além de ser um corte físico, é também um corte simbólico. O bebê sai de um lugar bom, de um lugar confortável, e experimenta um mundo completamente diferente.
um mundo barulhento, estranho, com percepções diferentes. Aí ele já está experimentando a falta. Ele foi cortado ao meio. Assim como a história do corpo hermafrodita. E aí ele passa o resto da vida buscando essa falta que estava lá no início da sua vida, na constituição dele. Mas ele nunca volta. Porque não tem como mais voltar para o útero. Não por acaso, quando muitas pessoas estão morrendo, principalmente em leito do hospital, a pessoa fica em posição fetal. Porque ela quer ter esse contato com sua origem. E chega a ser poético, mas ao mesmo tempo é horrível, porque não dá para romantizar. É bonito, mas é horrível. Como que na morte você também tem a vida. Como que nas últimas posições da vida você tem uma posição inicial. A sua posição para morrer muitas das vezes é a posição que você estava quando você se constituiu, em posição fetal. O nascimento é uma coisa que nos marca profundamente. E a gente passa o resto da vida buscando essa falta, entendendo sobre ela. Nunca vai se completar. Mas tem uma coisa legal nisso. A gente não precisa se completar. Porque se tudo se completa, não faz mais sentido. Se tudo está em completude, o que tem depois? Sempre vai faltar alguma coisa. Quando eu sair dessa apresentação, eu tenho certeza que eu vou falar, nossa, eu podia ter falado isso. Quando você tiver uma experiência, talvez aqui, cada um aqui poderia ter falado alguma coisa, e depois eu pensar, nossa, sempre falta alguma coisa. E não tem problema nenhum nisso. E o importante disso é reconhecer a falta. Reconhecer que nós somos seres faltantes. E aí quando você reconhece isso, talvez fica mais fácil levar a existência. Aceitar o peso de existir. E aí você percebe que na felicidade, o importante não é o destino, mas é o trajeto. Como que cada um, em cada história, vai levar a sua vida. Mesmo com a falta. E o bebê, ele leva um tempo. Leva um tempo, assim, meses, para perceber que ele não é o mesmo corpo que a mãe dele. Quando ele nasce, ele precisa ter um processamento longo para que ele entenda que ele e mamãe são coisas separáveis. Para que ele perceba que a mãe não é uma extensão do corpo dele, mas que ela responde por ela mesma. E aí ele começa a entender que ele também precisa responder por ele mesmo. É autonomia. Só que o que acontece quando a gente tem uma cultura que nos poda o tempo todo? Que não nos deixa ter autonomia, independência, que não nos vê como seres não completos, mas também não como aqueles que têm que ser completados, como se você tivesse que colocar alguma coisa para a pessoa encher. Não existe isso. A gente falta e vai faltar para o resto da vida. E aceitar isso é bonito, apesar de ser morto. Bom, então eu fiz todo esse giro aqui, eu vou voltar com vocês, porque eu faço muita digressão, assim, eu vou acabar no campo. Volta. As mulheres, vamos pensar de novo nas mulheres. As mulheres ricas, da elite, né, de uma classe média alta, historicamente, principalmente da modernidade para cá. E aí a gente tem que pensar, quem são essas mulheres ricas? Será que elas são negras? Não. A maior parte é branca. Será que elas são lésbicas? Não. Não são. A maior parte são heterossexuais. Então as mulheres da classe dominante, historicamente, qual foi o trabalho delas? Fazer um bom casamento. Esse era o trabalho das mulheres brancas. Fazer um bom casamento. E aí você vai amar quem você está usando? Aí você vai amar quem te usa? Não. Você tolera. Para a sociedade você mostra que é um amor. A família tradicional. Linda. Aí você vai conhecer o homem embaixo da mulher. Ela é profundamente oprimida. Isso as mulheres brancas ricas. Para o resto da sociedade, para as mulheres pretas, pobres, periféricas, desse lado aqui, elas sempre trabalharam. Sempre.
desde a escravidão. A questão é, esse trabalho é um trabalho desumano. E é um trabalho que nem sequer é reconhecido. Para ela sobrou muito machismo, muita misoginia, muito ódio e perseguição ao feminino. E aí a gente olha para as estatísticas. O Brasil é um país profundamente colonial, é um país escravagista e lidera o ranking de feminicídio no planeta. É um dos países que está no líder, não no primeiro, mas está nas posições liderando o ranking de feminicídio no planeta. Que amor é esse que mata? Que amor é esse que destrói o corpo do outro? Que amor é esse que invade o corpo do outro? Vou fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu ver a hora, tentar dar certo. Meu Deus. Fique em paz. Não, vai ficar nas horas. Mas vamos lá, vou pular uma parte e vou fazer uma pergunta para vocês. Qual que é a diferença de amor e de paixão? Vai, Kellen, fala. Qual que é a diferença de amor e paixão? Hã? O pessoal do olho pra mim, repetindo. Qual que é a diferença de amor e paixão? Paixão irracional. Paixão é racional. Irracional. Irracional. A Kevin, qual que é a diferença de amor e paixão? Eu acho que paixão é. Você não consegue ver os defeitos da pessoa. Você só gosta por ver as perfeições. Paixão você não consegue ver os defeitos da E o pessoa. amor você aceita até os defeitos. Tá. Você quer falar, Carol? Aham. Eu acho que paixão é algo muito de começo. Quando você é sem pensar. Você, igual a Catherine falou também, você vê as perfeições da pessoa e você não enxerga o outro porque você está com essa paixão. E depois vem o amor. Que é quando você entende que tem os erros, que tem os problemas, que tem as lutas. Enfim. Sabe? Paixão é momentânea. Paixão é momentâneo. E amor? Depende. Pode ser momentânea. Qual que é a diferença de amor e paixão? Eu fiquei pensando nisso no banheiro. Para mim, o Google paixão é uma idealização. Né? Você idealiza muito o outro, a questão muito aquela coisa, né? Do momento, fogo. Mas amor é você conseguir ver o outro da maneira como ele é, com suas luzes e com sua sombra, e mesmo assim querer ficar. Agora, paixão, talvez quando você começa a olhar o outro lado da pessoa, começa a te assustar. É isso, é tudo isso que eles falaram para você. Amor é de existência, é de ser. É algo que existe por muito tempo. E quando eu falo muito tempo, não é que você vai amar pro resto da vida da pessoa, mas é muito tempo no sentido de te marcar. O amor é por muito tempo, mas não de duração, mas de quantidade, não de qualidade. Ele marca a gente. A paixão é isso que eles falaram também. Essa coisa carnal, calorosa, de momento, né? A palavra paixão, ela vem de passividade. E a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Mas então vamos pensar. Paixão de Cristo. Vai narrar como que um corpo é dilacerado, torturado até a morte. Ele acaba pendurado numa cruz. Paixão de Cristo. É um nome estranho. Talvez a gente pudesse chamar de paixão do ódio a Cristo. E aí vamos pensar o estado de paixão como passividade, porque a palavra paixão tem relação com aquele que é passivo, com aquele que recebe, que vai na laia. Por isso quando a gente fala, a pessoa que é apaixonada, ela é cega, porque é isso. E aí quando a gente traz a paixão de Cristo, essa é a perspectiva. É um corpo que é passivo ao sofrimento. É um corpo que está apaixonado e que depois vai sofrer pra caramba. E essa passividade de Cristo perante o sofrimento vai culminar numa ideia de amor. O amor por todos. Cristo morreu na cruz por toda a humanidade. Essa é a ideia bíblica. Ele morreu para nos salvar.
Então, a paixão de Cristo, ela está falando desse lugar de um corpo que ele vai sofrer, está passivo ao sofrimento, e depois a gente coloca uma ideia de amor. Então, é estar no fim do mundo e olhar para si e falar: talvez meu lugar seja aqui, no sofrimento. Não há nada que eu possa fazer. Então eu invento um pouquinho de amor para enfeitar o fundo do poço, para levar adiante essa vida miserável que eu estou tendo. A paixão de Cristo narra mais o ódio que fizeram profanar a Cristo. É amor ou é ódio? Então, eu vou passar aqui, nesse estado de passividade, para falar sobre uma tragédia grega. Na Grécia Antiga, eles tinham essa cultura de fazer performances. Uma dessas performances era teatrais. E aí tem uma história da Medeia, que é uma tragédia grega. A Grécia, ela adora falar de sofrimento. Ela adora falar de drama, é uma coisa assim maravilhosa. E aí, essa tragédia, ela conta a história rapidamente de três principais personagens. A Medeia, que é a protagonista, competente também, né, da perspectiva. Para mim é a protagonista. A Medeia, o Jasão, que é o macho da peça, e a Glaucia. Eu não sei por que ela foi chamada no português de Creusa. Sei lá, tipo, traduzido Glaucia para Creusa. Mas então assim, a Medeia, ela era uma feiticeira. Uma feiticeira bem conhecida, mas ao mesmo tempo ela disfarçava ali naquela sociedade. E aí ela conheceu o Jasão. O Jasão era um homem que queria prestígio na sociedade. Ele queria ser reconhecido. Ele queria conquistar um arquétipo muito famoso. Era um item lá. Eu não me lembro exatamente o nome, mas era um item famoso, que representava muito prestígio. E aí ele se relaciona com a Medeia, e aí a Medeia promete que vai dar isso a ele. E aí ele consegue chegar nessa sociedade que ele tinha interesse, consegue o prestígio que desejava, muito pelos feitiços que a Medeia faz, porque ela era uma feiticeira, então ela faz todo o trabalho ali. E aí ele vai para essa sociedade, depois volta, vai se desenvolvendo ali, acaba tendo filhos com a Medeia, a feiticeira. E aí depois ele encontra o rei dessa sociedade que ele queria ter prestígio. E aí ele se apaixona pela filha do rei. E aí a Medeia é tomada por uma fúria, porque ela foi traída. E aí, como resposta a essa traição, ela envia um vestido enfeitiçado para Glaucia, que é a filha do rei. O Jasão se apaixonou. E aí esse vestido, ele tem uma peça ali. Quando a Glaucia coloca o vestido, ele se acendeia em fogo. E aí a Glaucia morre. É uma resposta que a Medeia dá em vingança pela traição do Jasão. Mas pior, ela faz pior. Não contente com isso, ela mata os próprios filhos, como resposta a Jasão. Os filhos que ela teve com Jasão, os filhos dela. Em nome da paixão. Estado de passividade. Ela estava passiva ao ódio que ela sentia. E ela foi incapaz de colocar o seu amor racional. Alguém falou que a paixão é irracional, é isso mesmo. A paixão é irracional. Ela faz com que a gente faça merda. E aí eu vou ler uma expressão para vocês sobre isso. Medeia não diz que uma de suas paixões é mais forte do que a outra. Paixão de vingança e paixão de amor materno. Mas mesmo assim, ela reafirma que a paixão da vingança é mais forte. Suas reflexões são mais fracas. Aquilo que ela odiava era mais forte porque não havia racionalidade. O conflito entre a razão e a paixão se dá, no caso de Medeia, no caso da passagem da paixão para a ação, estado de passividade e ação, quando resulta no ato de manter ou não a vida dos seus filhos. Ela sabe que o que está em jogo é um crime terrível para os valores humanos, o assassinato dos próprios filhos. Medeia está consciente do que cometeu, sabia que era cometeu. A paixão não a impede de perceber o significado do seu ato, e mesmo assim ela executa.
Nesse aspecto, não se pode dizer que a paixão fez ela perder a razão, como alguém que perde a cabeça. Muita raiva era tomada sobre ela. Assim, a relação entre a paixão e a razão está estampada na tragédia grega, composta por Eurípides. Não é uma relação de exclusão total, do tipo onde há uma não há outra. Então não é que ela não amava os filhos dela, mas ela tinha muito ódio. Não é que tem que ter só um, tinha os dois. Nós somos muito complexos. E isso aqui é uma história ficcional, mas que está contando de uma sociedade. De novo, tudo que a gente faz, qualquer produto humano, conta da cultura de um povo. A questão é, quais são esses filhos? Da vida ou da morte? E o que eles para frente? O que vai? Ninguém pode dizer que Medeia não estava consciente do significado dos seus atos. No entanto, sua racionalidade não se exerceu por conta da potência da paixão. Havia mais potência de paixão do que racionalidade. Paixão essa que levou a ela a matar seus próprios filhos por amor. É um amor que mata. E aí eles falam a biologia da mulher ser mãe. Aí você corta para a mulher jogando a criança da janela, a própria mãe. Nossa, a natureza humana ser mãe mesmo. Não existe biologia nisso. Não é ciência, é mentira. Então, tudo isso, novamente, eu falei para vocês. Eu trouxe várias questões culturais. Falei sobre cada povo, falei sobre várias perspectivas, vários valores. Para, de novo, a gente se ater à cultura. Uma das coisas que eu tento fazer aqui, e que eu canso também, se vocês devem cansar, é uma coisa que chama estudos culturais. Rapidamente, o que é estudos culturais? Entender como que cada povo pensa como pensa. Entender como que cada povo faz o que faz. E entender como que a partir da cultura daquele povo, a gente consegue tirar alguma coisa pra gente. Nossa ideia de amor é sofrimento. Não por acaso a sociedade está esbanjada no sofrimento. Não por acaso a gente ama matando. São ideias mortas. São sementes de morte, que em últimas instâncias podem resultar na morte geral. E eu estou falando da extinção da humanidade. Se a gente tem uma cultura que ama matando, que ama odiando, isso nos mata em espécie. Se a gente tem uma cultura que é separada da ideia que eu falei lá atrás, dos saberes indígenas, que está relacionando o amor com a terra, a gente destrói a terra. Porque a gente não o ama, porque a gente não o reconhece. Só que a gente se esquece que esse planeta também carrega a nossa vida. E ao mesmo jeito que resguarda a nossa vida, também vai resguardar a nossa morte. E quando eu falar morte, pode ser a morte final de todos nós. Um planeta que não dá conta mais de aguentar os seres humanos aqui. São tempos sombrios que podem dar. E a gente não faz nada. A gente fica só no campo das ideias. E eu não sei falar para vocês o que a gente tem que fazer. Talvez organização. Mas como? Aqui a gente está bem organizado. Sai lá fora. Eu não sei se eu vou conseguir terminar a apresentação agora, mas eu vou tentar terminar esse slide. Vocês lembram que eu tinha falado para vocês, né? A palavra amor, ela tem relação com amar, com ama. Aqui, ó, ama Chilete. Vou falar sobre ela daqui a pouco. Primeiro eu vou trazer um dado para vocês. Tem uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil, não sei se foi 2018 ou 2019, chama DNA do Brasil. Antes de explicar o que é essa pesquisa, eu vou ler uma descrição dessa pesquisa feita cientificamente. Ricardo de Lázaro Filho, doutor em genética e biologia evolutiva, fundador da Genera, explica
explica que a linhagem revela a herança genética recebida exclusivamente das vias paternas e vias maternas. A primeira é obtida pelo cromossomo Y, recebido e transmitido por pessoas do sexo biológico masculino. Já a segunda é transmitida via DNA mitocondrial, presente nas células humanas, transmitida pela mãe a todos os seus filhos biológicos. Os códigos que definem a linhagem são denominados apoglúticos. É possível traçar um caminho evolutivo até os ancestrais mais antigos, comum a toda a população. O que essa pesquisa fez? Ela acolheu a linhagem genética da população brasileira. Então, ela pegou a parte materna e paterna. Foi pegando os descendentes maternos e os descendentes paternos, para entender da onde que vinha a ancestralidade dessas pessoas, para entender da onde que vinha a ancestralidade das nossas mães e dos nossos pais. O resultado: vamos falar do DNA mitocondrial, que é o DNA materno. 33% do gene que chegou até mim, que chegou até o Daniel, que chegou até o Hugo, que chegou até todos nós, 36% dos nossos genes maternos são de heranças de mulheres africanas. Minha mãe é branca, não interessa. Se você for puxando, é herança de mulher africana, 36%. E 34% de mulheres indígenas. 36% mães africanas, 34% mães indígenas. Só 14% que vem de mães europeias. Vou repetir. Do DNA materno que chegou até a gente, está presente na nossa mãe, está presente na nossa avó, na nossa bisavó, na nossa taradã, veio exclusivamente de mulheres africanas e indígenas. E do pai? Do pai, a abrangência do DNA, ou seja, chegou na gente pelo nosso pai, pelo nosso avô, pelo nosso bisavô, pelo nosso tataravô, que veio até a gente, a dominância do DNA paterno é 75% europeu. Enquanto a materna é 16%, o paterno é 75%. E só 15% é africano. Vou repetir, vou tentar quebrar os ovos se você não entender. A gente teve um contexto na história do Brasil que eu acho que todo mundo conhece: escravidão, colonização. Existiam mulheres africanas aqui? Não. Quem trouxeram as mulheres africanas? Os colonizadores. Existiam mulheres indígenas no Brasil? Sim. O que aconteceu com elas? Foram estupradas. E aí a gente olha para essa pesquisa. O que ela está nos contando? Que a maior parte do DNA materno vem das mulheres africanas. E que a maior parte do DNA europeu está presente no nosso DNA paterno. Então a gente descende mais de mulheres africanas, por parte da mãe, e descende mais de homens brancos europeus, por parte dos pais. Foi amor ou foi estupro? O contexto que eu estou narrando aqui é os europeus brancos chegando nessa terra, estuprando as mulheres indígenas, trazendo mulheres africanas para cá e estuprando elas. E aí você se pergunta, por que será que a maior parte das mães do DNA materno é africana? Porque isso foi marcado. E por que a maior parte dos pais do DNA materno é europeu? Porque isso foi marcado também. A dominância é europeia, mas só por parte dos pais, que foram eles que estupraram. As mães foram estupradas. É amor ou é estupro? É uma ideia que, quando encontra a realidade, produz escravidão, produz estupro. Quantas mães, quantas mulheres que não são estupradas dentro da própria casa, pelos próprios maridos, às vezes pelos próprios pais. Existe mãe que abusa? Sim. Existe mãe que estupra? Sim. Mas isso é menor.
Aí você olha para a Constituição do país. Os europeus desculparam nossas vidas. Então, agora eu vou falar sobre as amas de leite. A palavra ama de leite, como eu falei, ama tem relação. Será que dá tempo de a gente intervalar? Não sei se Que você. horas são? 43. Dá pra terminar esse raciocínio. É, Porque a gente até- faz o intervalo e a gente até volta. Isso tá bom demais. As amas de leite, elas foram mulheres que eram escravizadas. Então eu vou narrar uma parte da história para vocês. Durante o Brasil colonial, as mulheres brancas de elite, filhas ou esposas dos senhores, elas não amamentavam seus filhos. As mulheres brancas do Brasil colônia não davam leite para os seus próprios filhos. Elas nem sequer participavam do trabalho de criação dos seus próprios filhos. Esse trabalho era designado para as mulheres pretas escravizadas. E na sua maior parte tinham seus filhos retirados delas e eram acometidas a cuidar, a criar os filhos dos próprios escravizadores. Então, amas de leite. Amas tem relação com amor. Amas de leite. Ela ama tanto que ela dá o leite dela. Que daí é assim. Que ela não dá porque ela quer. Ela foi forçada a dar. Ela foi escravizada. Ela teve seu filho retirado dela. Ela foi obrigada a cuidar do filho do próprio escravizador. E aí ela vai amar a criança branca. Por quê? Porque ela não tem mais nada. Porque tudo foi tirado dela. Porque o único objeto que ela tem para tentar colocar alguma coisa para fora é quem tirou tudo dela. Então essa ferida que foi profanada, que foi fendada na alma da escravizada, está sendo ocupada pelo filho do próprio escravizador. Aquele que abriu a ferida na vida dela, na vida de todos os ancestrais. Amas de leite é uma nomeação colonial. Não foram os pretos, os escravizados, os indígenas que se chamavam assim. Foram os brancos que deram esse nome. Porque eles achavam que era amor. Mas eles sabiam que não era. Eles eram simples, eles sabem. Mas aí, como eu falei, você inventa uma ideiazinha de amor para romantizar toda uma situação. E aí, essas mulheres, elas vão cuidando dessas crianças brancas, vão dando leite. Só que daí o Brasil vai passando, no futuro, por um estágio de higienismo, limpeza de uma sujeira presente no Brasil. Se vocês estão me acompanhando, vocês já devem ter entendido que a sujeira, as pessoas pretas, que a sujeira, as pessoas indígenas. Então, a gente vai higienizar esse povo. Como? Trazendo o para cá, fazendo uma política de migração, para que a gente traga pessoas brancas para cá e a gente consiga embranquecer um pouquinho a população. Então, quando a gente fala, o Brasil é um país muito miscigenado, a gente tem preto, a gente tem indígena, a gente tem pardo, a gente tem um monte de cores, fruto da escravidão. Nosso Brasil é uma democracia racial, porque o povo é tudo diferente. Da onde? A maior parte da população é composta por mulheres, pretas e pardas. Elas estão ocupando a posição de poder? 51% da população, mulheres pretas e pardas. Tem 51% de mulheres pretas e pardas no Congresso? Não tem. Então está narrando alguma coisa. Posições de poder. Foram pessoas que foram dizimadas, que depois não receberam nem sequer um respaldo. Esse higienismo, ele vai se materializando com o tempo. Uma ideia ecoava na sociedade colonial, que não era de se espantar que as crianças brancas no futuro tivessem trejeitos negros, falasse como negro, porque foi amamentada por gente preta, porque foi cuidada por gente preta. É uma ideia colonial, que a gente escuta eco até hoje. Ah, deixou o filho ficar babá? É claro que vai falar errado. Engraçado que essa babá tem uma coisa específica. Deixou brincar com essas criancinhas? É claro que vai aprender maldade.
criancinhas de uma cor específica, né? Quantos de vocês não conhecem pessoas que pensam assim? Quantos de vocês não conhecem ou já até não ouviram pessoas falarem coisas como essas? Talvez eu esteja falando sobre seu pai. Talvez eu esteja falando sobre sua mãe, sobre seu avô, sobre seu tio. Talvez eu esteja falando sobre você, sobre o Hugo, sobre mim, sobre todos nós. Oi, Julinha! Tudo bem? Estou quase terminando para a gente ir para o almoço. Mas vai ter que continuar depois. Gente, eu tô aqui. E quando eu falo que eu estou falando sobre todos nós, sobre como essas ideias estão presentes nos nossos pais, nas nossas mães, nas nossas famílias, é para que a gente entenda algo que é fundamental. Parte do que a gente luta contra está dentro de nós mesmos. E o que a gente faz com isso? A constituição dessa nação está na mãe preta, que alimentou, literalmente deu leite para o filho branco, que dominou tudo e não reconheceu todo o papel dessa mulher preta, que carregou e carrega o Brasil nas costas, porque eu falei, a maior parte da população é composta por mulheres pretas e pardas, mulheres que nunca foram reconhecidas. E aí vai tendo uma política de apagamento. Eles vão olhando para elas e vão falando, não, peraí, a gente não pode deixar mais elas cuidarem. Ou pelo menos a gente tem que apagar elas. E isso vai se materializando nas fotografias da época. É importante vocês saberem que, como naquela época a fotografia levava um tempo de exposição, demorava para tirar uma foto, a criança tinha que ficar paradinha. Quando você tira a foto, tinha que ficar bem quietinho. E elas só faziam isso no colo das mães que criavam elas, que eram as mulheres pretas. Porque as mães brancas não criavam, nem sequer davam leite. Só que daí, por essa política de higienismo, isso vai sendo apagado. Então a gente está falando de uma nação que se constitui preta, que se constitui indígena, mas se pleiteia, se mostra para o mundo branca, apaga toda a relação. E a gente vai vendo esse apagamento histórico se materializando nas fotografias. Até que a gente chega aqui, ó, a essa última fotografia, emblemática. Então era um manto que cobria a pele, era um rosto que era cortado na fotografia, para não mostrar que quem estava segurando era uma mulher preta. Mas aqui nessa última fotografia, esse bebê branco está praticamente suspenso, como se não tivesse ninguém segurando. Só que aqui do lado a gente tem um pequeno rastreio de uma mão preta, que um dia foi uma mulher escravizada, que foi usada, explorada, apagada, esquecida na história. Todo o Brasil cabe nessa imagem. E sabendo de tudo isso, o que a gente faz? Talvez começar a abrir a boca, né? Usar a nossa voz para alguma coisa. Entender como que a nossa pele, a cor da nossa pele conta a história de alguma coisa. E eu falo isso aqui especificamente para as pessoas brancas na sala. Não são as pessoas pretas que têm que ter consciência do racismo. É a gente. A gente não vai deixar que eles resolvam o problema que nós estamos mantendo. Eu sei que nós, brancos, a gente nunca usou racismo, vocês sabem disso. Mas a gente se beneficia de uma estrutura profundamente problemática. É uma estrutura que é feita e pensada para a nossa dor. E o que a gente faz com isso? Então eu ignoro. Não é problema comigo? Não tem problema não. Deixa que eles resolvam. Só que um mundo racista é péssimo, é horrível para todo mundo. Porque isso gera guerra. Vocês já pararam para pensar? Se para cada preto, para cada indígena assassinado, desde 1500 até aqui, eles resolvessem matar eles, as pessoas pretas e indígenas, resolvessem matar o branco, razão eles têm. Eu falo isso sendo branco. Razão eles têm. Mesmo que eu acho que esse não seja o caminho. Mas só seria a reação a uma ação inicial que foi provocada pelos brancos e que está sendo mantida pelos brancos. A gente precisa fazer alguma coisa. E é péssimo
que vocês escutem mais uma pessoa branca falando sobre isso. Porque eu sei que em algum lugar talvez eu possa me comunicar um pouco bem. Mas tem uma coisa a mais. Talvez vocês me escutem mais por algo mais. Talvez por eu ser homem, ou por eu ser branco, ou pela posição que eu estou ocupando. Talvez se tivesse uma mulher preta falando exatamente o que eu falei aqui, não dariam tanta atenção. Eu posso estar aliado à causa, mas eu nunca posso ser protagonista dela. Eu posso ter lugar de fala, mas meu lugar de fala é de estudo, nunca de vivência, porque eu não sou uma pessoa preta. A gente precisa ouvir as pessoas pretas para falar alguma coisa. Não é o problema nosso se a gente acreditar que o mundo é branco. Mas enquanto houver alguma ideia de humanidade, é sem problema nosso. Depois continua com você na Celulares, por gentileza, pessoal. Bora ver os celulares. Vamos guardar. Guarda aqui Agora- agora. Sem zoeira. Agora tá quase terminando já, só tem 3 slides, mas aqui. Mas só você apresentou 2 e falou. Tira da sala, por favor. Alguém tira da Damasco. Damasco, pensa ele. Eu queria que tá contato. Eu adoro, né, contato. Apresenta logo. Eu fiz então essas introduções para vocês criticando muito o amor. Ainda vou criticar. Mas aí depois vou tentar trazer um pouquinho de esperança, porque é isso. Não dá pra jogar só, né? Não, obrigado, Davi. Vai embora agora, eu tô pensando, ó, eu vou tentar também, não dá. Mas antes eu trouxe 3 pessoas, ainda seguindo essa ideia do amor, numa perspectiva crítica. Vou ler para vocês cada um e explicar. São palavras ditas em relação ao amor. Vou falar sobre Freud. Freud, para quem não sabe, é o criador da psicanálise. Quando ele foi questionado sobre amor, quando foi falar sobre amor, uma das formas como ele falou foi: o amor por si mesmo só conhece uma barreira, o amor pelos outros. O que ele está dizendo com isso? Que a gente é incapaz de amar aquilo que a gente não conhece. Somos incapazes de amar o que a gente não conhece. Então, como que eu vou amar uma pessoa travesti se eu só vejo ela numa posição de prostituição? Como que eu vou amar uma pessoa travesti se eu só vejo ela na marginalidade, no crime, se eu não tenho a fé? Quantos de vocês aqui nessa sala já deu um beijo no rosto de uma travesti? Quantos que deu um abraço? São poucas pessoas. Então como é que a gente ama esse corpo abjeto? Está distanciado da sociedade, está colocado numa posição que não é humana. Somos incapazes de amar o que a gente não conhece, mas a gente é capaz de odiar o que a gente não conhece também. É muito mais fácil odiar. Então, se eu não sei o que a travesti é, eu vou odiar ela. Se fazem uma cultura para mostrar ela como um animal, eu vou ter ela como um animal. Se eu olho para as pessoas negras como pessoas periféricas, como pessoas criminosas, eu vou odiar essas pessoas. Eu vou ter medo dessas pessoas. É uma cultura criada para que a gente odeie a minoria. O Brasil é o 3º lugar no planeta que mais tem população carcerária. No sistema presidiário, o Brasil é o 3º no mundo que tem maior população. E a maior parte das pessoas presas são pretas. 68% da população presa no Brasil é preta. 68%. E mais de 20% não tiveram julgamento. Foram presas sem julgamento. Não passou pelo processo, que é o ideal para alguém ser preso, que é um julgamento. Estão presas e muitas vezes não sabem qual é o crime que cometeu. Então, assim, é só preto que comete crime? Mas por que 68%? A população brasileira, ela é composta majoritariamente por pessoas pretas ou brancas? Pessoas pretas. Mas é uma diferença um pouco, quase que, tipo, quase 50-50.
Mas a maior parte da população preta está presa. Por que na prisão não é 50-50? Por que não tem 50% branco e 50% preto? Por que a maior parte da população preta está presa? Será que é porque os pretos cometem mais crimes? Talvez de imediato, quem tem um pensamento limitado pense assim. O preto tende a ser mais criminoso. Mas nunca é porque é fruto de uma sociedade colonial que não vê as pessoas negras como pessoas humanas, que são incapazes de amar, de ter afeto pela pessoa preta, que coloca essa pessoa distante do trabalho, que não remunera, que não dá um espaço para que essa pessoa cresça. E aí tem gente que é contra cota racial. Mas aí a gente olha para o passado e vê a dívida, que nunca vai ser paga, porque não se paga a escravidão, não se paga o assassinato, não se paga a colonização, não se paga o estupro. A cota é incapaz de fazer isso, mas de algum modo, talvez melhore um pouquinho. A gente é incapaz de amar aquilo que a gente não conhece, mas a gente odeia o que a gente não conhece. Por isso que a gente precisa estar cercado de diferença. Porque se você pega o seu Instagram, vai nos seguidores, vai nas pessoas que você segue, e tem um monte de clone, tem alguma coisa errada. Se você só segue pessoa branca, se você não tem um referencial de pessoa preta, se você não tem um referencial de pessoa LGBT, de pessoa que luta por alguma coisa, você está seguindo um clone, vários clones. Aí vai ver o Instagram, tem um monte de pessoa branca, loira, não surge um aspecto diferente. Quando a gente se alimenta só de nós, quando a gente em si mesma, a gente mata a diferença. Porque se a gente não se alimentar da diferença, a gente é incapaz de validar, de ver como um humano diferente. Aqui tem uma fala da Clarice Lispector. É uma fala do livro Água Viva. Me recuso a ser vencida, então eu amo como resposta. Esse livro ela escreveu na ditadura militar. E aí quando a gente olha para as distopias, esses lugares onde o mundo está uma desgraça, as crueldades, na ficção, o amor é proibido. Porque o amor pode sim ser revolucionário. Amar o outro é um exercício de humanidade. Só que em um mundo desumano, isso não é legal. Em um mundo onde a desumanidade está reinando, não é legal que você ame o diferente. Não é legal que você ame o outro. E muita gente recorre ao amor como resposta à desgraça. Mas a gente tem que ter atenção. Quando a gente fala, sei lá, mudança, revolução, será pelo amor? Depende. Que tipo de amor? A apresentação foi sobre isso. Que tipo de amor a gente está falando? Qual é a cultura por trás desse amor? E, sobretudo, as revoluções não são só sobre amor. São sobre ódio também. Não existe uma revolução colorida de amor. Tem ódio por trás. O que eu falei lá no começo. Assim como o amor, o ódio também é constituinte. A gente ama e odeia. Reconhecer isso em nós mesmos faz ter a gente ter uma posição mais humilde em relação à sociedade. Para que a gente possa olhar para o abismo e olhar para nós também. Encarar esse abismo enquanto ele nos encara. Descobrir quais são os nossos monstros. E saber, de novo, que o que a gente luta contra também está dentro de nós mesmos. Então a apresentação falou sobre amor, mas a gente odeia. A apresentação falou sobre racismo, uma luta antirracista, mas a gente é racista. A gente está falando de coisas ao mesmo tempo que a gente é também. A ideia é que vocês possam olhar para vocês e entender onde que as suas ideias se conectam na sociedade e o que elas podem produzir na sociedade. Porque não existe ideia que está solta. Qualquer ideia produz alguma coisa, mesmo que a gente não perceba. E aí, de novo, são ideias de vida ou de morte. E se a gente não nomeia essas ideias, a gente é incapaz de perceber. Se a gente não chama de racismo o que é racismo, a gente é incapaz de perceber. Se a gente não mostra para as pessoas as crueldades, fica por isso mesmo. E por último, e nem por isso menos importante, Jesus. Todo mundo conhece a frase, né? Ame o seu próximo como a si mesmo.
É uma frase muito conhecida, mas muito pouco usada, principalmente por quem recorre a essa frase. Jesus foi morto e perseguido pelo Estado. Morto e perseguido pelo Estado. E aí hoje as pessoas, a maior parte das pessoas que o apoiam matando. A questão é, se Jesus voltasse novamente, crucificariam ele de novo. Vocês podem ter certeza disso. Seguindo a profecia, se ele voltar, matam ele de novo. Ou vocês acham que ele ia voltar em um corpo branco, de olho azul, rico, burguês? Não ia. Porque Jesus sempre esteve ao lado dos oprimidos, nunca dos opressores. E se voltasse, voltaria no corpo preto, que é fuzilado na periferia. Voltaria no corpo de uma travesti, que é espancada em plena luz do dia. Se você se incomoda com a possibilidade de Jesus voltar no corpo de uma travesti, pense sobre isso. Por que não poderia? Por que não? Porque ela é o demônio? Porque ela é o diabo? Voltaria no corpo de uma travesti. Porque não tem nada de errado com isso. Jesus também nunca esteve errado. E voltaria também no corpo de um andarilho, de um mendigo, de uma pessoa em situação de rua. Que esse povo que se diz cristão despreza um sinal, fecha o vidro na cara, chama de vagabundo, e depois vai lá na igreja, dobra o joelho no chão e fala: meu Deus, oh meu Deus. Aí você paga o dízimo e está tudo certo. E esse é o nosso país. País que muitas das vezes parece mais um campo de concentração, uma área a céu aberto de extermínio. Esse é o país que tentaram tirar. Quando cogitaram a possibilidade de colocar amor na bandeira, não aceitaram. Porque não pode ser sobre amor. É sobre ordem e progresso. Progresso. De quê? Dos iguais. Os outros diferentes sempre vão ficar para trás. É a morte desses outros. Progresso apenas dos iguais. Espero que vocês saibam que vocês não são os iguais. Bom, agora. É preciso que a gente mostre as merdas que tem no mundo. Porque senão a gente não faz nada. A minha ideia com isso é que, pelo menos em algum lugar, mesmo que você não age diretamente, você possa pensar. Não é o suficiente, mas já é um pouco. Porque se a gente não informa as pessoas da merda, as coisas continuarão uma merda. Minha ideia aqui não é trazer pânico para ninguém. Eu só mostrei desgraças. E eu sei que o mundo não é só assim, é verdade. Mas acontece que essas coisas, essas desgraças é que acabam com as coisas boas. Então é preciso que a gente mostre. Porque se a gente não vai mostrar porque a pessoa fica mal, fica incomodada, e todo mundo que morreu, e todo mundo que ficou mal, é um pouco de egoísmo, né? Quer dizer, é muito. Então, aqui agora, eu falei sobre várias ideias de amor. Eu vou trazer uma ideia a qual eu concordo, a qual eu acredito, a qual eu projeto muito, que é o amor sendo uma forma de hospitalidade. O que vocês entendem disso? Um lugar aconchegante. Um lugar aconchegante. O que mais? Hospital, cura. Amor é cura. E você? Cuidar. Acho que é mais ou menos o que eu falei no começo. Deixar o outro bem, o outro feliz, Deixar o outro bem. confortável. A gente viu que o amor também pode matar. Mas aí tá, é disputa. A gente escolhe, ou pelo menos pode, em algum lugar, intervir na realidade. E tentar fazer que o amor não seja só a morte. Que a gente possa curar. Quando a gente lê o amor é hospitalidade vem de hóspede. Se permitir ser hóspede e dar hospitalidade ao outro. Receber o amor, cuidar do outro.
Dá amor pro outro. Cuidado. É o oposto de tudo que a gente viu aqui nos slides. Todos aqueles exemplos são ideias de não cuidado. São ideias de violência. Violência que acaba com o corpo. Às vezes em nome do amor. Mas não é amor, né, gente? Pelo menos a gente não pode acreditar. Não é ideia que a gente projete. Então, amor sendo hospitalidade é o cuidado. É você cuidar do outro. Você receber o outro. Amar para cuidar. Cuidar para se amar. Talvez essa seja o caminho da sociedade. Se a gente quiser ter século XXII. Não só com os humanos. Com tudo. Porque se não tem cuidado. E tem uma senhorinha, chama Margaret Mead. Ela fala que o primeiro indício de civilização começa na humanidade, no cuidado por outro. Então, se ela está dizendo a civilização, a humanidade, começa no cuidado com o outro, a gente tem que se perguntar, onde que termina? Se a civilização começa no cuidado, onde que ela termina? Na falta de cuidado. Os campos de concentração. Depois de tudo que a gente viu na história, a ideia é que a gente possa evitar os campos de concentração. Que a gente possa evitar desgraças como essas. O amor não pode, nunca, ser um espaço para que você destrua um corpo inteiro. O amor tem que alimentar a vida, não a morte. Quando ela fala que a civilização começa no cuidado com o outro, e a gente pensa que termina no cuidado, quer dizer, na falta de cuidado, a gente tem que olhar para os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo. E eu não sei se vocês já viram notícias sobre isso, mas está colocando a população em hospital para fora. Os pacientes do hospital sendo colocados para fora do hospital, porque não tem dinheiro para pagar. Porque lá não tem saúde pública. Nos Estados Unidos não existe saúde pública. Não tem SUS. Esse é o país mais rico do mundo. Mas não adianta nada ter toda essa riqueza se ela não é distribuída. Essas pessoas não podem experimentar essa riqueza. E são todas as pessoas que produzem. Mas ela não é distribuída para todos. Nos Estados Unidos, o amor terminou. E é lá que eles falam que é a terra da liberdade. Não tem liberdade quando a gente tem necessidade. Não tem liberdade quando a gente tem fome. Quando a gente carece por cuidado. Quando a gente carece por amor. Quando a gente carece por hospitalidade. E a Margaret Mead, ela foi uma importante antropóloga do século passado e desse século. A obra dela se estende até hoje. Ela pesquisava, ia atrás, investigava culturas, entendia ali como que a humanidade tinha se organizado no contexto antropológico. Aquilo que eu falei para vocês, das amas de leite, é um contexto antropológico. A Margaret Mead fazia esses trabalhos, investigando como que as pessoas vivem, como que as pessoas pensam. E aí, ela tem uma definição muito interessante sobre amor. Teve uma vez, bom, antes de falar isso, eu quero contar mais um pouco sobre ela. Nas pesquisas que ela fazia, ela tinha o costume de ir muito em comunidades indígenas, lugares onde tem povos originários, onde a colonização não destruiu por completo aquelas terras. E ela tinha uma perspectiva diferente de abordagem antropológica. Ela ia viver com o povo, ela não estudava distante. Ela ia viver com o povo que ela estava estudando. Claro que ela não invadia o espaço deles. Ela era aceita, acolhida por aquele povo. Ao contrário de muito pesquisador, muito antropólogo, um da mole da época, que achava que por estar estudando um povo era superior. Que achava que estar numa posição de estudo a uma comunidade é superior. Não tem nada de inteligente em você estudar um povo. Só mostra o quão estúpido você é. Porque
Porque se até agora a gente não entende o que são os povos indígenas, a gente é estúpido pra caralho. A gente não tem conhecimento nenhum. É a gente que precisa estudar eles, não eles que nos precisam estudar. Porque eles sabem muito bem quem nós somos. Eles sabem muito bem de onde a gente vem. Eles conhecem a colonização. E a Margaret Mead, ao contrário da maior parte dos antropólogos, vivia com o povo. Passava meses vivendo junto, participando da cultura. E aí teve uma vez, em sala, que um aluno perguntou para ela: Dona Margarete, eu estava lá, vocês. Dona Margaretinha, qual que é o primeiro indício de humanidade, de civilização? E ela fica pensativa. E aí eles ficam surpresos, porque eles esperavam uma resposta rápida, ela sempre tinha a resposta na ponta da língua. Aí ela se senta na cadeira, eu não sei se ela sentou, eu vou contando a fofoca para vocês, sem contar a cadeira. Aí ela se senta na cadeira, pensa mais um pouco, e aí ela fala: o primeiro indício de humanidade é um fêmur cicatrizado. E aí eles não entendem nada, igual vocês. Eles não entendem nada. E aí ela explica: o fêmur, ele é o maior osso do corpo humano, ele é aquele osso da coxa. É o maior osso que a gente tem. O maior osso. Se você quebrar ele, acabou. Você vai precisar de muita ajuda. Muita ajuda. E é isso. Precisaram de muita ajuda. Um fêmur cicatrizado foi encontrado em um lugar, dentro de uma caverna. E aí eles pesquisaram, a antropologia pesquisou esse osso e viram que esse osso tinha quebrado em determinado momento da história. Mas cicatrizou. O osso cicatrizou. E aí eles foram fazendo as pesquisas morfológicas, tudo que está relacionado à minha forma e às presenças químicas, e viram que esse osso, esse fêmur, que tinha cicatrizado, era de 15 mil anos. Então era um contexto primitivo. A gente era meio que nômade ainda, a gente morava nas cavernas. E aí ela diz: amar a civilização é como um fêmur que cicatrizou. Porque vamos pensar, há 15 mil anos atrás, tinha hospital? Não. Tinha médico como a gente conhece hoje? Não. Tinha remédio? Não. Alguém quebrou o osso, quebrou o fêmur. E como que ele cicatrizou? Ele foi cuidado. Naquela época, 15 mil anos, por pessoas humanas que pararam o que estavam fazendo, reuniram em volta desse corpo para que ele não morresse de fome, para que não morresse de frio, para que os predadores não atacavam ele. E provavelmente essa pessoa era muito amada, foi amada, assim como amou muito. E o osso cicatrizou. Um osso, em um contexto primitivo, cicatrizou. Isso é muito raro. É uma dimensão colossal. E aí a Margaret fala: a civilização começa aí, quando o ser humano cuida do outro. O início do cuidado com o outro. Não é nas grandes construções, não é na cidade, não é nessas coisas tecnológicas, não. É no cuidado com o outro. É aí que ela começa. E é aí que ela tem que permanecer. Amor é cuidado. Precisa ser cuidado. Não tem problema nenhum em romper com quem te ama te destruindo, com quem te ama te odiando. Isso é amor a você mesmo. Você não pode tomar o ódio do outro para si. Você também precisa se amar. E assim como esse fêmur, que há 15 mil anos cicatrizou, o amor existe. Esse fêmur cicatrizado que foi encontrado, que a gente pode contar a história até hoje, conta a história do amor, conta a história do cuidado. Isso é o amor resistindo ao tempo. Isso é o amor resistindo aos campos de concentração. Isso é o amor resistindo às ditaduras, à escravidão, ao holocausto, à primeira, à segunda guerra. Isso é o amor resistindo a tudo que está acontecendo de cruel aqui lá. É o cuidado. O amor começa assim. Ele tem que continuar sendo assim. O cuidado com o outro. Eu voltei aqui, eu tenho voltado aqui, porque eu amo estar aqui. Porque eu amo o que a gente fez.
Porque eu amo o cuidado que a gente tem. Porque eu amo a nossa comunhão. Porque eu amo o amor ao conhecimento, que eu vejo que muitos têm interesse. Isso é amor. Isso precisa ser amor. E precisa continuar sendo. É assim que a gente se recupera. É assim que a gente vai para uma direção melhor. É assim que a gente não se mata. Isso é amor. Muito obrigado.